Fala pessoal, aqui é o Ricardo da BestBots e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a estratégia Ranger, como que ela funciona, como ela opera e que resultados a gente pode obter com ela. Então rapidinho, vamos começar aqui. Ele opera no ativo índice futuro, no mini índice, no time frame 12 range. Então esse time frame ele é atemporal. A gente seleciona aqui, ó, mais períodos. Aqui vão ter todos eles segundos, minutos, anos, ponto, renko, e lá embaixo está ele, ó, range. Vai selecionar o range e opera no 12. Esse time frame ele é atemporal, ele é tipo renko, mas ele fecha um box sempre que a amplitude do candle, a máxima menos a mínima, é igual ao valor que a gente determina, que no caso 12 seriam 12 ticks. Então ele fecha o candle, independente do tempo que leva para dar essa amplitude, ele fecha quando a amplitude dele é 12. Então a estratégia Ranger é uma estratégia de volatilidade que ela tenta buscar o movimento esticado dos preços e a gente tenta faturar com um retorno à média. Então a gente pode colocar aqui um indicador de média móvel, 20 períodos, essa média exponencial. Então por que eu coloquei essa média? A média exponencial de 20, ele é o ponto de fechamento da operação. Vê que os preços eles andam sempre perto da média. Quando eles se afastam da média, em algum momento eles tendem a voltar para a média. Aqui nesse momento ele se afastou bastante e voltou para a média. Então vou colocar aqui um outro indicador que ele é o Keltner Channels, que é um canal de Keltner, só para mostrar para vocês como o preço se comporta normalmente, né? Em condições normais ele anda dentro desse canal e próximo da média. Em alguns momentos o preço dá uma esticada, né? A gente vê que ele se afastou da média, chegou a sair do canal. Então, nesses momentos de esticada, que a gente tenta fazer a operação do Ranger. Eu vou colocar aqui um indicador com o botão direito do mouse, inserir regra de coloração. Vou colocar aqui a regra do Ranger, Best Bots, em cima do Candle. Então, o robô Ranger, ele vem com essa regra de coloração. E ela pinta o candle dessa cor rosa, o fúcsia, sempre que o preço começa a se afastar muito dessa média, sai do canal e a gente fica esperando por uma operação. Em algum momento, esse preço retorna, né? Esse candle do range, ele faz um fechamento menor do que a abertura, significa que ele virou. Então a gente vê algumas outras condições. Em alguns momentos, isso dá um sinal de entrada. Aí nesse caso aqui a gente entraria vendido e o nosso objetivo sempre é sair na média. Deixa eu colocar aqui a regra de execução, ó, inserir regra de execução. Vou colocar a regra do Ranger. E o Profit ele não colocou, ele deve estar pensando um pouquinho, mas a regra do Ranger é assim, a gente entra aqui no candle vermelho e faz o fechamento da operação sempre na média. Aqui tem outro caso, o preço esticou para cima, a gente vendeu e acabou fechando a operação na média. Quando acontece esse deslocamento para baixo, ele pinta o candle dessa cor verde aqui. E quando dá o sinal de entrada, ele pinta de verde limão. Então a gente entra também na virada e a saída da operação é na média. Então assim acontece normalmente. A maioria das entradas das operações do Ranger vão dar uma entrada, sai na média. Em alguns casos, a gente entra, ele não foi na média e acaba dando um outro sinal de entrada. Aí o Ranger faz uma segunda entrada, ele aumenta a posição e fecha todas na média.
Vamos olhar aqui mais um pouco. Ó, nesse caso aqui, ele deu uma entrada, seguiu caindo, deu uma segunda entrada, ele entrou de novo, seguiu caindo, deu uma terceira entrada. Nesse caso aqui, ele fechou todos na média e o Ranger ele faz até 3 entradas. No caso da configuração padrão que ele vem, né, ele entra com um contrato na primeira entrada, 3 contratos na segunda entrada e 4 contratos na terceira entrada. Perdão, é um contrato na primeira, 2 na segunda e 4 na terceira. Então ele faz meio que um preço médio e acaba saindo todas juntas quando o preço bate na média. Então, essa é a estratégia, bem simples de entender. E vamos colocar no backtest agora para ver quais são os resultados que a gente consegue obter com essa estratégia, né? Editor de estratégias. Aqui a gente chama a estratégia Ranger. Aqui é importante colocar o input para conseguir pegar a série contínua, né, e mais tempo para trás. O período, a gente vai selecionar aqui de novo mais períodos, end, selecionar 12. Aqui eu vou colocar 6 meses, que é o que eu tenho de base de dados no momento, né? Quantidade máxima 7, lembra que o Ranger ele entra com 1, depois 2, depois 4, então a quantidade inicial é 1, ele pode ter até 7 candles. Então a gente clica em executar e o editor de estratégias vai fazer um backtest, ele vai voltar no tempo, 6 meses, e vai aplicar essa estratégia no gráfico e vai computando todas as entradas e saídas e quanto que rendeu de dinheiro essas operações. Então ele leva um tempo para pensar e esse gráfico de rende ele gera muitos candles por dia. Então para fazer o backtest normalmente o editor de estratégias não tem muito tempo para trás, né? Porque a gente tem que clicar aqui em aumentar a base. Toda vez que tu aumenta, clica em aumentar a base, o Profit vai puxar mais dados, vai puxar mais candles e vai voltar um pouquinho mais no tempo. Então aqui acho que eu tive que clicar umas 10 vezes em aumentar a base até conseguir 6 meses de candles. Então esse aqui é o resultado que a gente obteve, né, no período de 6 meses, de abril até 1/10. Então hoje é 1/10 e esse é o resultado que a gente obteve. É sempre importante colocar os custos aqui para a gente saber. Quando clica aqui nessa aba de resumo, clica com o botão direito e aqui embaixo vai ter o custos de corretagem. Então a gente coloca aqui custos por contrato. No caso do mini índice, normalmente é 25 centavos por operação, né? Quando abre a compra é 25 por contrato e quando fecha é mais 25. Então 50 centavos por contrato por operação. E aí o editor de estratégia refaz as contas, colocando os custos de corretagem. Então lembra que esse resultado aqui é para 6 meses, operando no Ranger Full, a gente conseguiu esse resultado aqui, de 13.951. Aqui veio que já estão os custos. A gente gastou quase R$ 2.000 em taxa de corretagem com essa estratégia. E vamos ver como é que ficou a curva de capital nesse tempo, né? Então essa curva de capital ela é bem suave e acaba tendo momentos em que dá uma baixa, isso é normal em qualquer estratégia real, né? Aqui a gente pode ver que em setembro, né, quem operou o Ranger em setembro teve um drawdown bem significativo aqui. O pessoal ficou apreensivo com a estratégia e recuperou até o fim do mês. Então
Aqui mostra as operações todas nessa aba. E no resumo, né, a gente pode ver que a média de lucro-prejuízo é 9,13. A gente tem um fator de lucro muito bom, 1,91. A taxa de acerto dele é muito alta, né? 88% dos trades vão dar positivos. O problema é que quando dá negativo, quando o mercado corre numa direção sem parar, né? A gente tem um stop. E aí o nosso stop chega a ser R$ 500. Na verdade, a gente define. Se clicar aqui, ó, em cima do gráfico, propriedades da estratégia, a gente clica na aba parâmetros e vai ter como modificar esses parâmetros. Ó, entrada 1, entrada 2, entrada 3. O usuário pode fazer o número de entradas que quiser, que pode colocar 8, 7, quanto quiser. E o parâmetro stop, a gente pode colocar stop sim ou não. E aqui o valor do stop, eu vou colocar 500, para a gente ver como é que fica. Então vamos olhar, aqui tinha 13.951 sem stop. Nem sempre é bom trabalhar sem stop, né? A maioria das pessoas não gosta de ficar sem stop porque tu fica vulnerável, né? Tu pode ter uma posição com 7 contratos e o preço vai sem parar contra a tua posição até o fim do dia. Então, é prudente que a gente tenha um stop. E mais para frente eu vou fazer um estudo, assim, mostrando resultados para diferentes condições, diferentes tamanhos de entrada, diferentes stops. Então ele recalculou aqui agora o resultado, colocando o stop de 500. Então agora a gente vê que o nosso lucro diminuiu um pouco, né? O que é normal, assim, a gente está podando algumas operações que poderiam ser lucrativas e não estão sendo. Mas em compensação a gente ganha em segurança, a gente trava aqui o drawdown, né? O declínio máximo de topo a fundo. As operações agora não passam mais de R$ 500 de prejuízo e a curva segue sendo suave. Então, essa estratégia Ranger, vocês podem fazer o backtest simulando diferentes condições, diferentes tamanhos de entrada. Pode colocar com um contrato, 2 contratos, 3, 4, 5, quantos quiserem e ver o resultado. É importante que vocês vejam o drawdown máximo para determinar quantos contratos vocês querem operar e fazer o controle de risco, né, de acordo com isso. Então essa é a estratégia. O link para a loja da Nelogica para contratar a estratégia eu vou colocar na descrição do vídeo. Então é isso. Valeu, obrigado. Se gostaram da estratégia, busca lá na loja, deixa o like, se inscreve no canal que vem mais conteúdo aí. Valeu.